Voltamos com Adalberon San Júnior, secretário da Paz do Estado, falando sobre agora as casas de acolhimento. O que significa casa acolhimento? Olha, na verdade nós iniciamos aqui em Alagoas uma terminologia diferenciada para essa questão da dependência química e que hoje, pela referência que o Estado se tornou nesse aspecto, acabou ganhando o país e hoje já é um termo cunhado em todo o país, inclusive pelo governo federal. Quando nós iniciamos, e alguém pode até hoje se perguntar ainda assim, mas por que a questão da droga na Secretaria da Paz, né? Quando nós iniciamos o trabalho da Secretaria da Paz, a Secretaria tinha uma grande proposta, ser um instrumento de promoção de políticas públicas, de prevenir violência e de promover uma nova cultura voltada aos princípios de cultura de paz. Então, na perspectiva de promoção, de prevenção da violência, estava a questão da dependência química. Não enxergando o atendimento ao usuário de drogas como um tratamento, até porque hoje os grandes especialistas em dependência química são categóricos ao dizer que a maioria, e nós vemos isso na prática, a maioria daqueles usuários de drogas não chegaram a desenvolver uma doença que precise de uma atenção médica. A grande maioria precisa de um acolhimento. Por isso que as instituições, nós passamos a chamar de comunidades acolhedoras, mas que na verdade são as comunidades terapêuticas. Aqui nós cunhamos esse novo termo só para chamar a atenção do seguinte, o que a grande maioria das pessoas precisa é de um acolhimento, porque são pessoas que nós sabemos que, pelo relacionamento estreito com a droga, numa questão de tempo, cedo ou tarde, vão acabar se envolvendo com violência. Seja para manter o seu consumo, vão roubar, vão furtar, seja porque para manter o seu consumo vão se envolver com o ambiente de tráfico, seja porque vão acabar se envolvendo com o ambiente de criminalidade mesmo, inclusive com homicídio, seja como agente ou como vítima. Então, casas de acolhimento são essas instituições que nos ajudam acolhendo esses jovens com uma proposta terapêutica durante um período médio de 6 meses, mas que tem 3 etapas, a cada 2 meses vão se vencendo etapas e que hoje estão espalhadas no estado inteiro, são mais de 30 instituições credenciadas pela Secretaria da Paz e que fazem esse trabalho financiadas, custeadas as suas vagas pelo poder público através da Secretaria da Paz. Secretário, e quando é necessário que o jovem tenha que dar entrada numa casa de acolhimento? Olha, hoje quando as pessoas procuram, as famílias ou o próprio jovem, o próprio dependente químico, procura ajuda no nosso centro de acolhimento, seja aqui na capital, que agora mudamos de endereço para um centro bem mais amplo, aqui na Tomás Espíndola, ou seja no Sertão, em Delmiro Gouveia, com a nossa primeira unidade descentralizada, ele passa por uma triagem. Quando normalmente as pessoas procuram é porque elas já, num momento de reflexão, disseram, olha, eu quero sair dessa vida. Então procura ajuda. Primeiro passo, seja por telefone, através do 0800 dos Anjos da Paz, 0800 280 9390, ou seja, procurando ajuda lá no nosso centro de acolhimento. Lá ele passa por uma triagem de uma equipe multidisciplinar. Então ele passa pela avaliação do psicólogo, pela avaliação do assistente social, pela avaliação de um psiquiatra. E quando a gente percebe que aquele é um caso que pode ser tratado, que pode ser encaminhado a fazer esse tratamento em casa, junto apenas ao CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, que fica aqui em Maceió ou em algum estado do interior, nós então encaminhamos para esse serviço. Quando se trata de um caso mais grave, que já precisa de uma intervenção médica, porque a dependência já acabou desenvolvendo outras comorbidades, então a gente encaminha para um serviço de hospital psiquiátrico. Mas quando é aquilo que é a maioria dos casos, um grau de envolvimento moderado, ou seja, que precisa apenas de que seja promovido um afastamento desse indivíduo. Porque nem é algo tão leve que ele possa ficar sendo acompanhado pelo CAPS, nem é algo tão grave que ele precise ir para o hospital, mas ele precisa sair um pouco do seu ambiente de convívio e se dar uma oportunidade de promover uma abstinência para que ele aprenda a conviver sem a droga. O processo que acontece nas comunidades é esse, é um processo de aprendizagem a viver sem a droga, porque parar de usar a droga é fácil. Muitas pessoas param de usar drogas apenas porque foram na igreja e num momento de reflexão decidiram, hoje eu vou parar. Mas por que não conseguem muitas vezes? Porque o grande desafio é conseguir desenvolver novos hábitos de viver a vida sem a droga. E o curioso é que esse jovem, ele vai voltar para o mesmo ambiente. Ele vai voltar para o mesmo ambiente que, diga-se de passagem, não é só a casa dele,
é o ambiente de proximidade com o traficante que oferecia droga, é o ambiente de vulnerabilidade social que muitas vezes impulsiona ele porque não tem acesso no mercado de trabalho, porque tem uma família desestruturada, porque tem uma série de outros problemas que acabam impulsionando que ele volte. Por isso que esse é o grande desafio, promover, e esse é o nosso grande desafio, o desafio para a Secretaria e para a política pública sobre drogas no Brasil. A reinserção, ou em alguns casos, a inserção desse dependente no mercado de trabalho após o processo de recuperação. Porque ou ele encontra, fora da comunidade acolhedora, um ambiente de estabilidade, onde ele possa conseguir construir sua vida nova, longe das drogas, mas também com condições de dignidade, ou a porta de acesso mais fácil vai ser voltar para o uso. Como é acolhido o reincidente? Olha, com mais gravidade, com menos gravidade? De que maneira ele chega lá e diz, é um reincidente? Nós temos muitos casos, e que num primeiro momento nós chegamos a pensar que isso significaria o fracasso do programa, com toda sinceridade. Mas depois nós fomos percebendo que, num levantamento que nós estamos fazendo, ainda que de forma muito inicial, aquele jovem que procurou uma comunidade, procurou a secretaria, foi para uma comunidade, passou pelo processo de recuperação, depois que voltou para casa, um tempo depois recaiu, nós conseguimos identificar uma coisa. Ele já não procurava mais se envolver com violência e com ambiente de tráfico como antes. Então aí foi quando nós percebemos que mesmo aquele que recai e que precisa voltar, mas ele já estabeleceu como esse mecanismo de refúgio, que ele já sabe que o refúgio dele, quando ele recai, não é mais continuar na droga e partir para a violência para viabilizar o seu consumo, mas é procurar ajuda. Então isso já mostra que há um serviço consolidado, que as pessoas, tanto usuários quanto famílias dos usuários, já conseguem recorrer, porque sabem, estou com problema com droga, eu posso procurar a Secretaria da Paz. E isso faz com que, mesmo quando ele recaia, a gente consiga encaminhar de repente para a mesma comunidade ou para uma outra comunidade que tem um perfil um pouco mais rigoroso para aquele processo, mas a forma como ele lida com o acolhimento já é completamente diferente. Então, mesmo na recaída, nós conseguimos perceber que aquela pessoa mudou alguns comportamentos. E o comportamento de não mais se envolver com violência, para nós, é o mais satisfatório. É correto dizer que o simples fato da referência dentro da família, isso serve também como prevenção aos outros? Com certeza, porque quando nós olhamos ainda o alto número de jovens que começam a usar as drogas por influência de algum familiar, ou por influência de algum amigo, ou por curiosidade, esses três fatores são fatores que mostram que claramente, se a família estiver mais próxima, se a família for de fato uma referência para aquela pessoa, ele vai saber lidar com as situações sem precisar recorrer à droga e vai saber dizer não quando lhe for oferecido por um amigo ou por alguma pessoa da própria família, um primo ou um parente mais distante. Mas quando ele não tem essa referência, quando a forma de lidar com o problema, quando a forma de lidar com a frustração é recorrer a um auxílio externo, e ainda que esse auxílio externo seja droga, aí fica mais difícil, porque a família deixou de exercer essa referência positiva para aquele jovem. E se a gente pensar de uma forma macro, o fato de um jovem estar usando droga não significa que é o problema, significa que é a doença e o indivíduo seria a família, vamos pensar assim. É correto pensar dessa maneira? Não. Que é bom tratar a família, porque o membro daquela família que está doente é apenas a doença. Olha, nós temos hoje investido muito na atenção às famílias, já quando o jovem está encaminhado a uma comunidade. Porque nós chamamos de codependência, a família também desenvolve uma dependência. E se a família também não for tratada enquanto o seu filho está lá na comunidade, ela vai ser a primeira, ainda que de forma não intencional, a não ajudá-lo quando ele volta para casa. Então a família também precisa ser acompanhada, por isso que inclusive na mudança de prédio, nós reservamos um espaço para que os grupos de autoajuda possam acontecer durante todos os horários, inclusive à noite, para que a família do acolhido possa também encontrar um acolhimento, vamos assim chamar, para que ela também consiga corrigir algumas posturas que vão não só ajudar ele quando voltar, mas ajudar a família também a lidar com o problema de forma diferente. Até porque o dependente químico vai ser dependente químico durante todo o período de sua vida agora. O processo que ele vai aprender na comunidade é de aprender a conviver sem a droga, mas ele vai estar sempre vulnerável.
E é uma realidade. É assim que trabalha o AA, é assim que trabalha o NA, porque é uma realidade de um desafio constante. Se a família estiver também sendo ajudada, isso fica mais fácil. E me parece que a própria aceitação do doente, porque ele pode ser um multiplicador de novas ideias e propagando, inclusive, a prevenção. Ou ele pode também ser o contrário, ele pode ser o propagador da doença. Hoje ele funciona muito mais como um propagador da prevenção, porque, inclusive, dentro da metodologia que a grande maioria das comunidades trabalham, que é a metodologia dos 12 passos, o último passo é justamente esse. Então, ajudar a passar adiante essa mensagem para que outras pessoas não acabem se envolvendo com a droga como você, naquela oportunidade, se envolveu. E isso funciona muito mais do que qualquer campanha de prevenção. Então, as campanhas associadas ao testemunho vivo de muitas pessoas que conseguiram, com esse processo, se livrar do ambiente de drogas, e isso sim, a soma desses dois produtos transforma uma sociedade e que faz com que muitas vezes as pessoas enxerguem, não tanto na campanha, mas enxerguem no testemunho de superação daquele jovem que conseguiu sair das drogas, uma referência para não entrar. Então, nós costumamos até dizer que assim, não necessariamente alguém que conseguiu sair das drogas é uma referência. A referência é aquele que conseguiu não entrar. Então, por isso a importância da família. Porque é importante o testemunho de alguém que conseguiu superar? Mas é muito mais importante o testemunho de alguém que conseguiu superar e dizer não às drogas quando elas apareceram como oportunidade. Secretário, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade. E o Pauta Especial fica por aqui. Até a semana que vem.